Olá, seja muito bem-vindo a mais um Construindo Saberes pela TV Unifra, canal 15 da NET e também pelo Unifra Online. E o tema desta semana é construções inteligentes e os materiais que são utilizados na elaboração de projetos arquitetônicos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje os professores Daniel Pereiron e Clarissa de Oliveira Pereira, do curso de Arquitetura Arquitetura e Urbanismo aqui da Unifra. Sejam bem-vindos ao Construindo Saberes. Obrigado pelo convite. Professores, para a gente iniciar a nossa conversa, eu vou destacar umas imagens que nós fizemos do novo espaço, a nova casa da Unifra, vamos chamar assim, já que o tema é arquitetura, a nova casa da Unifra, no novo shopping de Santa Maria. A gente vai ver aqui as imagens, o espaço está muito bonito, foi muito elogiado, está sendo muito elogiado pela comunidade acadêmica, mas o que nos chama a atenção é o material que foi utilizado para a elaboração desse projeto lá. Então, eu já sei que aí, a gente estava conversando antes de iniciar o programa, é uma madeira especial. Do que é feito? Tem todo um conceito de reutilização deste material que foi usado lá para a construção desse espaço. É isso? Isso, é uma chapa que se chama OSB, que é feita com lascas de madeira, né? Então ela é um material reaproveitado, ele é prensado com uma resina aglutinadora, né? que deixa o material não desprendendo pontas, etc. E ele é considerado um material sustentável, né? Justamente pelo fato de poder ser reaproveitado. Então, não fomos nós que fizemos o projeto, foram colegas nossos lá do curso de arquitetura, mas eu acho que o viés do principal do projeto era esse, era mostrar um material que pudesse ter essa cara sustentável, né? Que fosse algo dentro todo o espaço dentro da mesma linguagem, com a mesma leitura de material e ficou bacana, né? Ficou um espaço diferente. Professora, essa é uma tendência, assim, tipo, nos projetos arquitetônicos, sempre ter essa consciência de reaproveitamento, pensando no lado ecológico, e os professores me falavam que isso já começa muito cedo, assim, tipo, antes de chegar a essa etapa, o arquiteto, o aluno está com o papel e a caneta na mão, a lapiseira. É aí que inicia todo esse processo. Isso, a gente tem uma cadeira que se chama, né, com bons confortos, que seria o conforto térmico, lumínico e o acústico, que junto com as demais cadeiras de ateliê de projeto, nós tratamos dessa parte, não é, de como fazer projetos sustentáveis é uma palavra um pouco, né, mas enfim. Questionável, digamos claro, assim. Ela é bastante ampla, né, mas eu sempre digo assim para eles que tudo começa pelo poder da lapiseira, tudo começa pelo poder do desenho. Não adianta assim nós usarmos materiais que sejam sustentáveis ou enfim, pode ser mescla disso com aquilo, que reciclável, se nós não começamos por um bom projeto. E o bom projeto, ele parte, digamos, de uma boa orientação, né, de um conhecimento sobre o lugar, onde eu vou estar projetando. Vou estar projetando em Santa Maria? Sim. Como é que é o clima de Santa Maria? Onde eu vou estar projetando em Santa Maria? Numa zona rural, numa zona urbana? O que eu tenho no entorno? Quais são as edificações, qual é a incidência de sombra nesse meu terreno? Né? Qual é a temperatura média anual? Ventos dominantes? Então, assim, um conhecimento profundo sobre o lugar. No momento que eu tenho isso, eu tenho como lançar um bom projeto, ambientando, né, localizando os ambientes para a orientação correta, para não ter ganhos, não é, térmicos em função da insolação. Por exemplo, ter uma insolação correta para os quartos, para as salas, para os banheiros, né? Então, isso aí tudo começa no desenho, como eu digo, no poder da lapiseira. Perfeito. Analisando por este lado, professores, a gente sabe que Santa Maria tem um clima bem diferente de outras regiões, até do nosso estado. O curso trabalha essa diferença durante a formação? E aí a gente já vai entrar daqui a pouco eu já vou mostrar uma outra imagem que a gente tem no laboratório aqui do curso que a gente fez. Então existe essa preocupação, se olhar especificamente para o clima de Santa Maria. Eu sempre brinco com os alunos que Santa Maria tem... Quem conseguir projetar em Santa Maria consegue projetar em qualquer parte do mundo. É uma escola. Né? Porque nós temos, então, um clima temperado, nós temos que jogar bastante com o inverno e com o verão, porém a gente já não sabe mais o que é inverno e verão. A gente pode ver o que foi o mês de julho. Sim. Foi um mês que teve dias, né? Um mês atípico, um mês que teve muitos dias quentes. Então, como que eu vou projetar então uma casa
digamos, um ambiente para o norte, calcular qual vai ser a minha proteção solar em relação a, digamos, eu quero barrar o sol, né, no período de setembro até março, né, que ele só entra então no inverno, estou dando um exemplo, e no inverno então eu vou estar recebendo o sol que tem que vai estar mais baixo, vai estar entrando no ambiente, no entanto vai estar um calorão, então já vou ter que começar a prever outros recursos também de sombreamento para um dia de verão no meio do inverno. Enfim, não, é jogar muito com essas variações. Com essas variações. Para ajudar nisso, né, professores, tem um laboratório que tem... Eu vou chamar de um equipamento, vocês já vão me corrigir, eu sei que tem um nome certo, mas a gente já vai ver a imagem aqui na tela, chama-se SolarScope, né, professor? Isso. Ele é fundamental nesse processo. Ele é uma ferramenta... quer evitar essa variação de temperatura? Isso, ele é uma ferramenta que hoje nós temos o SolarScope e também alguns softwares, né, que fazem essa simulação solar no outono, inverno, primavera e outono. Como é que ele funciona? Nesse caso do SolarScope, o aluno coloca uma maquete ali no centro. Tá vendo lá. Né? Tem uma rosa dos ventos, então com a orientação solar, conforme o terreno que ele tem disposto. E nós acendemos as lâmpadas conforme o horário, a época do ano, e ele consegue analisar então na maquete a incidência solar. Né? Sempre levando em consideração que, além só da orientação solar, como falou a professora Clarissa, nós temos que também perceber o entorno. Né? A Santa Maria tem uma área bem acidentada, então a parte dos morros, né? De que forma e a partir de que horário o sol tem incidência solar, porque ele pode estar protegido por uma massa de vegetação ou por uma edificação existente no entorno que bloqueia o sol. Então, o SolarScope ele é uma ferramenta que, para esse momento de aprendizado, ela é importante, mas eu ainda acho que tem que ir além disso. A gente costuma dizer que a vivência do local, o conhecimento do terreno, a apropriação do que existe no entorno é fundamental também. Então, eu não diria que é só o SolarScope, né? Tem que ter um conhecimento bem mais aprofundado do entorno. E hoje, praticamente todas as disciplinas que nós temos projetivas, os alunos têm essa atenção, essa preocupação com o correto posicionamento, a proporção de aberturas e para qual orientação solar que está voltado, né? Então a gente fala muito na insolação e no conforto térmico, porque hoje Santa Maria a gente está vivendo esse período de não só Santa Maria, enfim, mas estamos passando por esse período de mudança onde antes nós sabíamos o que era verão, o que era inverno, né? As estações eram bem definidas. A gente, embora tenha uma amplitude térmica, historicamente nós temos uma amplitude térmica muito diferenciada durante o dia, mas nós sabíamos que no inverno nós poderíamos ter uma proteção tal e uma orientação solar para esquadrias para tal lado, que ia receber maior insolação durante um período do dia tal, então ia aquecer a casa. Hoje já o nosso inverno não corresponde a essa realidade que nós tínhamos anos atrás, né? Então, como fala a professora Clarissa, quem projeta em Santa Maria está apto a projetar em qualquer lugar do mundo. Porque nós temos praticamente 4 estações no mesmo dia, às vezes. Mesmo dia. Aí a gente entra numa questão bem importante, a importância de se ter a presença de um profissional durante todas essas etapas. A gente sabe que muitas vezes as pessoas, com a falsa impressão de que para economizar podem fazer um projeto ou executar um projeto sem a presença de um profissional, esse barato pode sair muito caro, não é mesmo? Porque essas questões são importantes até para a definição do conforto ou de outras questões que futuramente vai ser muito difícil de serem corrigidas se o projeto não for muito bem executado, não é mesmo? Acho que vamos entrar também na parte de economia, né, do barato que sai caro e aproveitando também, linkando com a questão da sustentabilidade e do desenho, né, que todo projeto começa num bom desenho. Com um desenho. Acho que a partir daí, né, já comentamos que se nós soubermos trabalhar com esses 2 elementos, ventilação e a questão da geometria solar, que a gente vê no SolarScope, aí convém só, entre parênteses, que esse SolarScope, nós temos que posicionar ele conforme a latitude, nós podemos analisar a geometria solar de qualquer parte do mundo. Não só de Santa Maria. Não só de Santa Maria. Esses dias, uns alunos de composição projetual 2
eles estavam fazendo um estudo de caso em Nova York, de uma casa em Nova York, e tinham essa dúvida, justamente era um trabalho para apresentar em conforto térmico, e eles entraram no laboratório, isso é uma coisa que a gente está gostando, porque eles estão começando a utilizar isso para outras disciplinas, e falaram, não, essa casa a gente vai analisar em Nova York, é uma maquete. Daí, vocês já estão fazendo os testes aqui com solarscópio, isso aí, ó, vai aumentar a nota, né? Porque eu achei muito legal a iniciativa deles de querer, de estar curiosos, não é, em relação a isso. Mas voltando, não é a questão do desenho, tá? O arquiteto também, ele, para ser sustentável, né, nessa primeira, ele também deve prever no desenho já o que eu vou precisar de material para, né, para uma obra. Então, eu tenho esse espaço, qual vai ser o tamanho de piso adequado, o primeiro tipo de piso, tá? Digamos que a gente vai trabalhar com piso cerâmico, e qual é a dimensão dele, para que vai ser, digamos, eu vou ter menos quebras possíveis, eu vou ter uma melhor adaptação, não é, de todo o material, né, para cobrir essa superfície. Então, quanto mais a gente já prevê isso no papel, e isso a gente, quando trabalha em paginação, a gente faz umas 5, 6, até, não, olha, esse tipo de material que vai ser adequado, nós vamos ter menos quebras na obra e vai ter menos resíduo também. Então tá, isso aqui é o que a gente vai levar enfim, para oferecer para o cliente. Né? E hoje existe uma opção enorme de materiais, quando se fala em materiais, não é mesmo? Sim. A gente tem outras imagens que a gente também fez no laboratório lá claro, são alguns objetos, alguns materiais, mas aqui, por exemplo, a gente já pode ver uma telha também mais sustentável, digamos assim, isso, ecologicamente. É uma telha feita a partir do reuso das caixinhas Tetra Pak, né? A caixinha de leite, de suco, exato. Que ele é hoje um material complicado, porque ele é difícil de ser reciclado, justamente por as camadas serem coladas e é um processo caro. Então foi desenvolvido até em específico essa telha, ela vem de Santa Cruz, de uma fábrica em Santa Cruz, onde eles fazem esse processo de descolamento através de uma série de lavagens, imersões do material, e eles conseguem o reaproveitamento. E ele é interessante porque ele é um material que tem uma resistência elevada, ou seja, para o nosso problema de chuvas de pedra, né, onde a telha normal de fibrocimento ela é frágil, né? Eu realmente não saberia dizer a questão de custo, né, do metro quadrado desse material, mas em questão de resistência e também resistência térmica, né, por ser um material aglomerado, por ser um material que parte dessa mistura de papelão e alumínio, ele tem um desempenho térmico também interessante. Essas fotos, no caso, são de um projeto de extensão que nós temos, que não são para fazer a telha em si, mas é um projeto que nós criamos placas com as caixinhas, painéis, para revestir casas em locais de vulnerabilidade social, né? Então, ou seja, ele é um bom isolante, Ele auxilia bem, principalmente no quesito de fechamento de frestas, né? E por ter essa camada de alumínio, o alumínio ele é o melhor isolante térmico que nós temos, né? Então, como ele tem essa propriedade do alumínio, essa camada de revestimento do alumínio, ele tende a ter uma refletância, né? A gente fala da refletância térmica, ele tende a refletir mais a onda de calor. Então, se acredita que, né, a gente ainda não conseguiu fazer a instalação nas casas, nossa ideia é que depois disso a gente tenha um tempo de acompanhamento, justamente para fazer essas medições de ganho de temperatura, a sensação do usuário quanto ao conforto térmico, né? Mas eu queria só voltar um pouquinho e fazer o comentário em questão do projeto, a questão de sustentabilidade do projeto, que hoje é perfeitamente possível a gente trabalhar com sustentabilidade, com materiais extremamente comuns e presentes no nosso mercado aqui, justamente partindo do ponto de um bom projeto arquitetônico, né? Eu falo para os alunos que o projeto ideal seria aquele que no inverno nós não precisássemos nenhum tipo de calefação, nem lareira, nem aquecedor. No verão nós não precisássemos nenhum tipo de ar-condicionado, nem nada, só trabalhando com isso, com a inércia térmica, que é a propriedade do material reter esse calor, né, retardar a entrada do calor ou retardar a saída do calor no inverno de dentro da casa. Os ventos cruzados, né, então trabalhar no verão com ventilação, né, passando por dentro da casa, porque é o que dá o conforto térmico, tirando o excesso de calor. E eu acho que é aí que entra a grande economia na hora de contratar um profissional, um arquiteto, né? É o correto projeto e a economia não se baseia só em questão de ganhos energéticos, né?
mas em também o uso correto do espaço, o dimensionamento correto do espaço, a possibilidade de diferentes layouts e uso de mobiliário, né? Muitas vezes a pessoa acha que vai economizar não contratando o arquiteto para a obra e acaba passando o resto da vida com móveis, corrigindo problemas, né? Móveis que só são feitos sob medidas, circulações que são feitas nos locais errados e demandam de uma solução paliativa. Então, como é um investimento que se pensa a longo prazo mesmo, a casa muitas vezes é a obra de uma vida inteira, né? É muito caro arriscar esse tipo de... Precisa ser muito bem dimensionado. Exato. E da mesma forma, o engenheiro tem um papel fundamental, né, na questão do dimensionamento estrutural, né? Então, eu sempre falo, muitas vezes o cliente pergunta, mas e se eu ok, vou contratar o arquiteto para fazer, mas e se eu não contratar o engenheiro para fazer o cálculo estrutural, o mestre de obras me diz sabe fazer? Às vezes o preço do concreto, o preço do excesso de aço, essas medidas de correção que se faz na obra acabam saindo muito mais caro do que o próprio projeto inicialmente custaria, né? Agora a gente está falando aqui, a gente está no assunto aí da diversidade de materiais. Como é que faz, professora, para acompanhar todas essas tendências? Como é que se passa isso ao longo da formação para os alunos? Porque o mercado é bem dinâmico, como a gente está percebendo pela conversa, não é mesmo? Olha, e no fim está falando com a professora mais ou menos conservadora, porque... não tanto, não tanto. Mas eu sempre... É uma coisa, não é que isso eu trouxe, né, durante a minha formação fora, não é que eu acho que a minha formação fora, ela ensinou muito a eu olhar para minha própria casa. Isso é o interessante, porque lá fora eles levam muito em consideração. Estuda primeiro o lugar, sabe bem sobre o lugar, sobre os materiais, olha para a arquitetura da tradição e ela vai te dar muitas pistas do que é o melhor para fazer, não é? Para a sua obra, né? Enfim, para o projeto arquitetônico. Então, na verdade, eu acho que a gente toma algumas medidas assim, né, Daniel? Eu imagino que também né, até com os alunos, não é? Como é que a nossa construção, né, como é que sempre funcionou aqui em Santa Maria? Então, a questão da alvenaria e tal. Se a gente for, então, colocar algum tipo de material novo, né, que eu acho também importante. Certo. Existe uma resistência cultural bem grande. A gente estava comentando até a questão da como demorou para entrar a parede de gesso acartonado aqui. O que nos Estados Unidos é bem comum. Muito comum. Chama-se de obra limpa. Na Europa limpa, também não é mesmo? muito comum, ou seja, as divisões internas, não é, dos compartimentos de um apartamento. Aqui, quando a gente fala em gesso acartonado, as pessoas ficam... Parece que quer ver a solidez do tijolo. E tem uma aceitação... A parede precisa ser sólida. E tem geralmente uma aceitação bem maior para uso comercial do que para o uso residencial, justamente por isso. Mas quais são as vantagens? É uma obra mais limpa, Ela mais é uma rápida? obra limpa também. e rápida. Vamos deixar de lado a questão sustentabilidade e se a gente analisar pelo custo que tem a mão de obra, né? Então, e o custo do material, embora a obra... o drywall, né? Então o gesso acartonado, a placa cimentícia, esse sistema ele seja mais rápido e mais caro o metro quadrado, ele se equivale na velocidade de obra. Certo. Porque é a quantidade de mão de obra que tu está reduzindo, é o tempo de mão de obra que reduz, que ele tem, na verdade, quando a gente calcula o preço da obra, praticamente 50% do valor da obra corresponde à mão de obra. Né? Existem encargos sociais, existe remuneração, existem diversos profissionais envolvidos. Então, quando o cliente analisa friamente o custo do metro quadrado, ele vai perceber que o gesso acartonado, o sistema de construção em drywall, ele é mais caro. Mas ele tem essa vantagem de não gerar resíduo, de ser uma obra rápida, uma casa inteira em sistema drywall, tu consegues levantar em 2-3 meses. Né? Enquanto uma obra convencional em alvenaria, tu leva de 8 a 12 meses, e tem a variação climática ainda que interfere. Exato. Mas hoje, ainda, aqui, principalmente no interior, né, nós estamos caminhando, conhecendo ainda e nós temos ainda talvez poucos exemplares nesse tipo de técnica construtiva para a gente poder fazer uma avaliação de comportamento a longo prazo, como é que esse material vem respondendo a essa variação climática, né? Então, como fala a professora Clarissa, nós já sabemos o material tradicional como ele se comporta,
né? Então nós podemos atestar para um cliente, não, tu tens paredes de alvenaria de tantos centímetros, tem o tipo de esquadria, isso vai te dar uma manutenção de tanto tempo, ou qual é o tipo de manutenção que tu tens que ter sobre esse material, e ainda nós não temos esse estudo de caso, eu acredito que talvez não mais que 10 anos em Santa Maria para tu poder fazer esse comparativo, né? Mas isso é natural, aos poucos isso vai surgindo, cada vez vão ter mais exemplares e isso vai entrando, né? A gente sabe que isso culturalmente ela tem um tempo grande de resistência e demora até ser efetivado, mas aos poucos vai. A gente está quase se encaminhando para o final do programa. A gente já falou sobre a elaboração do projeto, como tudo começa lá com o desenho, na abertura do programa, a escolha dos materiais para se proporcionar esse conforto, né, no ambiente. E eu acho que tem mais uma questão ainda que hoje em dia as pessoas já estão mais voltadas para isso no seu dia a dia, que é a escolha da iluminação, que também acho que é um fator bem determinante. Hoje em dia todo mundo fala em lâmpada de LED, não é mesmo? Essa iluminação mais econômica, mais ecológica, digamos. Hoje o LED ele ganha disparado em qualquer comparativo que nós façamos com qualquer outro tipo de lâmpada, né? O LED ele foi criado lá na década de 60 como esse LED que nós temos de sinalização, a luzinha vermelha do rádio, da televisão. E ele, só na década de 90 que ele foi realmente pesquisado e a partir da década de 90, vamos dizer, que ele começou a ter um resultado com um fluxo luminoso, que é o quanto a lâmpada gera de luz, interessante, e a partir daí então que a indústria percebeu o potencial que o material tinha, começou a desenvolver e a cada ano que passa eles conseguem aumentar em 30% ou 40% o fluxo luminoso de cada lâmpada. Mas o grande ganho do LED é que comparado à lâmpada incandescente convencional que saiu do mercado, ela transformava 90% do consumo energético dela em calor e somente 10% em luz. Depois nós tivemos a lâmpada fluorescente compacta, né? Que também foi muito tempo chamada da lâmpada econômica, porque ela gerava 30% do que ela consumia de luz e 70% ela transformava em calor. Então a gente saiu de 10% de produção para 30%. Agora entrou o LED, que transforma 90% de tudo que ele consome em luz e só 10% em calor. Então, na verdade, essa diferença ela é imbatível, né? Eu não vejo, eu falo isso para os alunos, eu não vejo num cenário a curto e médio prazo uma outra solução em questão de iluminação tão boa quanto o LED, tão inovador e tão, né, energeticamente interessante. Ele ainda tem alguns quesitos que não são 100%, a questão da qualidade, do brilho da luz, né? Ela ainda destoa um pouquinho e não consegue, nesse único quesito que eu acho que hoje ela ainda não consegue ganhar das lâmpadas incandescentes, das halógenas, né? Essa lâmpada dicróica, a lâmpada R, as lâmpadas mais amarelas que tem um brilho mais bonito. Mas isso também é, como eu digo, é questão de tempo, né? Pode ser. Em alguns anos isso já vai... Como a gente estava falando, como o mercado é dinâmico, daqui a pouco podem surgir outros produtos. Mas energeticamente é indiscutível que o LED é e vai ser por muito tempo a solução mais econômica que nós temos. Mediante tudo isso que a gente conversou durante o programa, professora, o perfil do profissional que se forma em arquitetura e urbanismo, o arquiteto ele não consegue prever tudo isso numa obra, ou sim, ele sai com essa formação, mas ele atua em específico, por exemplo, no setor na parte da iluminação. Como é que funciona? O profissional ele sai habilitado para atuar em qualquer desses nichos do mercado, do ramo, digamos assim. Sim. Mas existem especificidades. Com certeza. Eu acho que cada vez mais esses caminhos eles estão, né, no fim, se especializando. A gente vê profissionais, digamos, hoje trabalhando só com iluminação ou então só com a parte de conforto. Isso é uma coisa boa na arquitetura, né? Existe um ramo Antes de atuação. O arquiteto tinha aquele complexo de Leonardo da Vinci, que a gente chamava assim, que tinha que fazer tudo, tinha que ter dominado todos os conhecimentos e na verdade nós temos um curso que ele em 5 anos, assim, a gente sabe que é muito apertado. A gente não pode falar isso para os alunos, a gente sabe que é muita informação para ser tratada em 5 anos, 5 anos e meio.
muito mesmo. E nós temos uma coisa assim, ó, por exemplo, um médico, durante o seu curso, não é, de medicina, por mais que chegue lá no final, ele tem um contato com o paciente, ele chega a executar algo, não é? A maioria das profissões, assim, o fisioterapeuta também, ou até mesmo na odonto, existe a questão prática dentro, não é, da sua profissão. Enfim, estou citando essas porque me veio agora na cabeça. Agora, na arquitetura, nenhum aluno sai construindo uma casa, né? Ou, enfim, qualquer mobiliário, é muito difícil. Eles saem aptos para projetar, mas essa experiência em obra, por mais que se faça estágio, ela é algo assim que a gente acaba não construindo nada nosso dentro da universidade, com a responsabilidade nossa. E isso, então, óbvio que no momento que a gente se forma, a gente fica com vontade de se especializar em algo, né? Algo que não ficou tão... Né? Porque é muito intenso, assim, a gente tem que dominar muitas áreas. Eu achei muito engraçado uma vez e sempre uso essa frase, que um professor foi dar uma palestra, na época que eu era estudante da Unicinos, e ele falou que o arquiteto ele tinha um conhecimento pizza. Que era um conhecimento assim, ó, um pouco sobre todas as coisas, não é? E que a maioria das profissões, elas tinham conhecimento panetônico, as pessoas se especializam, não é? Digamos, numa área mais restrita, e que nós temos, assim, que dominar a botânica, né, com paisagismo, na verdade, a antropologia, a psicologia, a gente vai usar bastante isso na vida profissional também, as artes, o desenho, enfim, e a questão também de sustentabilidade, né? No fim, o conforto. As disciplinas de conforto, ela é uma ciência, não é uma especialização à parte também. Então, com isso, a gente tem que ter um conhecimento amplo, né, para fazer um projeto. Às vezes, para uma casa, a gente tem que ter tudo isso dominado e fica difícil né, aprofundar tudo em 5 anos. Mas isso é geral, assim, eu senti isso na minha formação de... Sabe o que fica difícil também, professora? O quê? Falar sobre tudo isso que o curso pode proporcionar em apenas 27 minutos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas eu tenho uma dica para você aí que está em casa, na TV, ou no telefone, ou no tablet, assistindo a esse programa. Quer saber mais sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifra? 40 vagas serão oferecidas no vestibular de verão 2018. Fica o convite, não é mesmo, professores? Com certeza. Estão convidados. Curso maravilhoso. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado. A você de casa que está nos assistindo pela TV ou pelo Unifra Online, muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na próxima semana com outro Construindo Saberes e um outro tema, é claro. Um abraço, até mais.